Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e vou falar agora para você um pouco sobre a força elétrica de Coulomb e vou fazer exercícios de vestibular também. A princípio é o seguinte, você já percebeu que você coloca o braço perto da tela da televisão e os pelos ficam arrepiados? Na realidade, está acontecendo uma atração elétrica entre você e a televisão. Na verdade, essa atração elétrica acontece entre condutores de eletricidade. Professor, de onde veio essa fórmula? Na realidade, ela veio de Isaac Newton. Newton, por exemplo, imaginava um corpo, um planeta de massa m1 e outro de massa m2. Ele afirmava que essa força de atração gravitacional é diretamente proporcional a G, que é a constante de atração gravitacional. M1 e M2 são diretamente proporcionais. Quanto maiores as massas dos objetos, maior vai ser a força de atração gravitacional entre ele, e essa força é o inverso da distância ao quadrado, ou seja, quanto menor a distância, maior é a força de atração gravitacional. Agora você e a tela da televisão é parecido. Q1 e Q2 são as cargas elétricas. K é a constante eletrostática, que no vácuo é 9 vezes 10 elevado à nona, e eu continuo afirmando para você que essa força de atração agora elétrica, que agora também pode ser de afastamento de repulsão, continua sendo o inverso do quadrado da distância. E aí, se força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é por isso que o gráfico mostra essa curva de conexão entre força e distância. Agora, é claro, se uma carga elétrica tem muito mais prótons do que elétrons, ela é positiva. Se ela tem muito mais elétrons do que prótons, ela é negativa. Só que a força não pode ser negativa. Então, qual é a solução? Na dúvida de Q1 e Q2 puderem ser cargas elétricas negativas, elas aparecem dentro de módulos, porque o módulo tem a obrigação de tornar uma carga elétrica positiva caso seja uma carga elétrica negativa. E aí, se uma carga elétrica Q1, ela pode ter, por exemplo, um próton e um elétron, ela está neutralizada. Se você adicionar mais um elétron, agora eu tenho uma carga elétrica negativa. Se eu tenho uma outra carga elétrica Q2, um próton para um próton para um elétron, ela está neutralizada. Só que aí você vai lá e tira um elétron daqui e transfere lá para outro corpo. O que é isso? É que a quantidade de carga elétrica é o número de elétrons que eu transfiro vezes a constante de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nessa realidade aqui, eu tenho uma carga elétrica 1, uma carga elétrica Q2, tem mais elétrons do que próton. Ela é uma carga negativa. Tem mais prótons do que elétron. É uma carga positiva. Haverá uma força F mútua de atração, onde eu também preciso levar em conta a distância existente entre essas cargas elétricas. Pois bem, acaba sendo de suma importância que a gente faça alguns exercícios e vamos agora a ele. A primeira questão vai dizer o seguinte, ó. Duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs e Q igual a 6,0 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 3,0 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é de letra A, 1,2 vezes 10 a menos 5, letra B, 1,8 vezes 10 a menos 4, letra C, 2,0 vezes 10 a menos 4, letra D, 2,4 vezes 10 a menos 4, ou letra E, 3,0 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, como eu irei fazer essa questão? Ele começou citando uma carga elétrica lá, cujo valor é igual a 4,
vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Logo em seguida, ele supõe uma outra carga elétrica cujo valor está sendo igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Não apareceu o sinal de negativo. Eu estou falando de duas cargas elétricas positivas que estão produzindo uma força mútua de repulsão. Professor, qual é a distância existente entre essas duas cargas elétricas? Essa distância é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E K é a constante eletrostática no vácuo que sempre aparece. Como eu vou achar essa força? A força elétrica é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado existente entre essas cargas elétricas. E quando eu substituir, K é a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, módulo de Q1, a primeira carga elétrica informada no texto, é 4, vezes 10 elevado a menos 16, vezes a outra carga elétrica, que é 6, vezes 10 elevado a menos 16, sobre a distância ao quadrado, a distância é 3, vezes 10 elevado a menos 9, e essa distância precisa ser elevada ao quadrado. E em diante eu terei a força é igual a o 4 e o 6. Já eram números positivos, ao sair do módulo permanecem sendo positivos, e aí eu terei o 9 para multiplicar por 4 e também por 6. Na verdade eu tenho menos 16. Menos 16 é menos 32, mais 9 é menos 23, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, vezes 10 elevado a menos 9 vezes 2 é igual a menos 18, e aqui eu tenho 9 do numerador e 9 também do denominador. E aí quem sobrou para mim foi 4 vezes 6, 24, vezes 10 elevado a menos 23, menos 18 é menos 23, mais 18, que acaba sendo igual a menos 5 newtons. Porém, na realidade, 24 é maior do que a base 10. Vamos transformar para a notação científica. Eu vou andar uma casa para a esquerda. Eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a uma casa para a esquerda, vezes 10 elevado a menos 5. Eu terei 2,4 vezes 10 elevado a uma casa menos 5, isso acaba sendo igual a menos 4. Portanto, essa questão da força elétrica de Coulomb, o 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, teria como alternativa correta a letra D de dado. Pois bem, vamos à próxima questão e ela vai dizer o seguinte, ó. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? E agora, qual alternativa eu preciso marcar? Eu já sabia que essa é a relação entre força e distância, portanto eu teria marcado como alternativa correta a letra E. Pois bem, eu espero ter colaborado com os seus estudos, te desejo muita perseverança, muita dedicação. Um forte abraço e tchau, tchau!